O nosso quadro sobre saúde mental está apresentando uma série que fala sobre a importância das relações humanas no ambiente de trabalho. Hoje, em um novo episódio, o psicólogo Caio César Gomes vai fazer uma reflexão sobre o primeiro momento de um colaborador em uma instituição, o treinamento de integração. Veja. Após o último encontro, em que nós falamos de recrutamento e seleção, chegamos hoje num processo que, para muitos autores, seria o primeiro momento de um colaborador dentro de uma organização. Esse processo a gente pode chamar de treinamento de integração. Então, após o colaborador ser selecionado pela empresa, nós temos um período que normalmente, quando ele acontece nas empresas, ele vai ocorrer entre 1 a 5 dias. Esse treinamento de integração é extremamente importante. O que a gente sabe na literatura um pouco sobre esse primeiro início de um colaborador numa organização? A gente tem 3 etapas que é interessante não engessar nessas etapas, mas eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre elas. No primeiro momento, assim, o que Henriquez vai trazer é que o colaborador ele entra num período de confronto, né? Confrontação. No segundo momento, nós podemos pensar que o colaborador ele vivencia um momento de mudança e uma terceira etapa de congelamento. O que seria isso? Quando nós entramos a partir de um processo seletivo numa empresa, a confrontação, que é a primeira etapa, é o momento em que nós confrontamos os nossos valores, as nossas culturas, o nosso jeito de ser, as nossas perspectivas. A gente confronta isso tudo com os valores, a cultura e as expectativas da empresa. Então, este momento é um momento de muita dificuldade de adaptação. No segunda etapa, quando esse treinamento de integração ele é feito de uma maneira correta, com paciência, com sabedoria, o colaborador ele passa por um processo de mudança, onde essa confrontação vai perdendo força. Não no sentido nocivo, mas o colaborador ele vai começando a adaptar, a internalizar alguns valores, algumas culturas da empresa. Então, por isso a gente fala mudança, né? Porque até então ele não adaptou totalmente, mas ele já começa a aceitar que alguns valores são diferentes dos deles. E aí a gente começa a pensar num processo adaptativo, né? Como então adaptar as minhas questões às questões da organização. Numa terceira etapa, e isso não vai ser consecutivo, não é tão bonitinho assim, o que eu quero dizer para vocês é que isso depende também de como esse processo de integração é feito. Nós podemos pensar na terceira etapa como congelamento. O que seria isso? É o momento em que a confrontação ela finaliza com esse momento de mudança e a partir desse momento de mudança o colaborador ele começa a congelar então aqueles valores desejados pela organização. Então esse congelamento é um momento de equilíbrio, que ocorre a equilibração, né? É importante que eu mantenha, claro, as minhas perspectivas enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas é importante também que eu entenda qual é os objetivos da organização. Para este processo, nós chamamos de treinamento de integração, que muitas vezes é feito de uma forma muito formal, né? Através das palestras, através daqueles vídeos institucionais, mas não termina aí. É claro que é importante os vídeos institucionais, é importante a fala dos gestores, isso é muito importante, até para passar um pouco os valores da empresa. Mas não termina por aí. O treinamento de integração é muito mais do que isso. E é nesse momento que a cultura ocorre, que o processo de interação ele pode ocorrer. Então, por hoje, ficamos aqui no processo de socialização e na próxima série, espero vocês para que a gente continue essa saga tão interessante que é a psicologia organizacional e seus processos. Até mais, pessoal!